Eu vou te passar nesse vídeo aqui o segredo para você adquirir consistência no day trade. Isso aqui não é clickbait, eu vou te passar de fato algo que mudou o meu jogo, que fez eu conseguir atingir a consistência e faz com que eu consiga perdurar nesse mercado, né? Que eu não seja engolido por ele. Então já fica até o final, já deixa o seu like, é muito importante para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Se você não me segue aqui, passa a me seguir, é só se inscrever aí, ó. Você vai acompanhar sempre que eu postar vídeo, ativa o sininho para você receber comunicação. E me segue também no Instagram. Você quer ver minhas operações? Você quer ver os meus trades em conta real? Eu compartilho sempre por lá. Então, Shot Scalper Trades, eu também deixo aqui na descrição o link. E antes de a gente começar, só te avisar que no dia 16/9 eu vou abrir a sua última oportunidade de ser o meu aluno dentro da mentoria Trader Profissional. Eu não vou mais ter essa mentoria, então ela vai ser encerrada. Se você sempre quis aprender comigo, se você quer virar a sua chave, eu te garanto que a minha mentoria é tudo que você precisa. Então, dia 16/9, por ser a última turma, eu vou antecipar a Black Friday, eu vou fazer um preço imperdível que eu nunca fiz. Você precisa se cadastrar nesse link aqui embaixo. Vamos lá. O que me travou por anos, tá? A principal coisa, não ter um operacional, não ter uma metodologia. O que é o erro da maioria? Ficar operando um monte de coisa. Ficar operando com um monte de estratégia, com um monte de indicador. Todo dia a pessoa quer aprender algo novo. Todo dia a pessoa está indo para o YouTube, né, assistir vídeos novos, tentando aprender técnica nova. Então, primeira coisa que eu tenho que te falar, você precisa parar de ficar sempre buscando aprender técnica nova. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa encontrar uma metodologia que vai te dar tranquilidade, que você vai se sentir confortável na hora que você está operando, né? E aí, eu encontrei isso no Price Action, né? Antigamente, eu já operei com indicador, galera, eu já operei com um monte de coisa, vocês não fazem ideia. Tudo que existe no mercado financeiro, eu acho que eu já coloquei no meu gráfico. E o que me deu tranquilidade foi entender o preço, sabe? Foi olhar para o gráfico e ter mais ou menos uma ideia do que o mercado estava fazendo. E aí eu comecei a me aperfeiçoar. Então, por exemplo, hoje eu olho para um gráfico, eu e todos os alunos que dominam o método CPGR, e a gente sabe, por exemplo, o que tem que fazer. Então, por exemplo, se o mercado está dentro desse range, um range aqui de consolidação, a gente sabe, por exemplo, que não deve operar no meio. Mesmo que eventualmente o mercado comece a deixar gatilho, comece a mostrar rejeição, a gente sabe que a gente ou opera na máxima e na mínima. Ou então, se o mercado ganhar tendência, a gente busca então trabalhar um pullback. E no dia de ontem, galera, eu peguei uma operação, um pullbackzinho no índice, simplesmente trabalhando a tendência. O preço estava consolidado aqui, eu aguardei ele romper topo e fazer pullback. E tudo que eu trago aqui para vocês, pessoal, eu faço ao vivo lá na minha sala. Inclusive, se você fechar, né, a mentoria no dia 16, que eu vou trazer diversos bônus, você vai ter a oportunidade de operar ao vivo comigo e ver todas essas leituras aqui em tempo real. Então, eu dei essa leitura aqui, ó, uma compra no pullback do topo anterior. Eu fiz uma compra exatamente aqui, ó, nessa região, com um stopzinho curto de 180 pontos. E eu ainda consegui surfar nesse trade aqui, galera, 3/1. Eu pus o stop aqui, ó, e eu ainda consegui buscar 500 e poucos pontos, o que dá 3 vezes o meu risco. Ó, foi um stop mais ou menos de uns 180 pontos, tá? E aí eu saí mais ou menos por aqui, ó, 540 pontos, me dando 3/1. Então, hoje, essa metodologia, esse operacional me dá tranquilidade, entende? Antigamente eu operava com medo. Por quê? Porque eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo estava certo. Era meio que obscuro para mim. E uma das coisas que virou meu jogo foi olhar para o gráfico e saber o que o preço estava fazendo. Porque isso tira aquela dúvida do e se? E se isso não for? E se? E se aquilo? Entende? Hoje eu já olho para o gráfico e eu sei, pô, o mercado está trabalhando numa tendência de alta. Então eu já vou ali mapear os meus pontos, eu já sei qual é a região que o mercado tem que testar. Por exemplo, o método PGR, eu entendo que ele dá tranquilidade porque ele te responde as principais dúvidas que você tem que ter antes de abrir um trade. Primeira coisa, qual é o tipo de movimento? Tá? Isso é a primeira resposta que você tem que ter para você abrir um trade dentro do método CPGR. Então, por exemplo, alta, ok. Segundo, existem regiões de liquidez, regiões para segurar o preço. Ou seja, aqui a gente precisa analisar se aquela região que o mercado está trabalhando
tem algum ponto que já foi importante em algum momento, porque essa região ela pode voltar a ser importante. Então você precisa responder essa pergunta. Terceiro, existe demonstração de interesse nessa região, e aí eu analiso isso através da formação de gatilho, né? E aí, por fim, a quarta coisa que é o risco retorno. Vale a pena, tá? Essas são as 4 perguntas que eu preciso responder. Então vamos lá, qual é o tipo? Vou traduzir para o trade de ontem. Nesse momento aqui, ó, eu vou respondendo junto com vocês, ó. Nesse momento aqui. Deixa eu voltar lá. Não sei se aquela pergunta vai aparecer, acho que não. Espera aí. Vamos tampar aqui. Ó. Aí vamos jogar para frente. Então vamos respondendo um por um, tá? Então vamos lá. Qual é o tipo de movimento aqui nesse 22? O movimento é de alta. Por quê? Porque o 22 confirmou o rompimento do topo. Beleza, já respondi o primeiro. Segundo, existem regiões para segurar o preço? Sim, existe uma região. Que região que é essa? A região da máxima do dia, ou seja, topo rompido. Né? Então, ok, vamos responder. Sim, existe a máxima do dia que foi rompido. Beleza. Existe demonstração de interesse nessa região? Pô, eu comecei a ver o quê? O mercado começar a rejeitar aqui, ó, 22, já testa essa região, já começa a mostrar gatilho. 23 também, ó, mostrando rejeição, não conseguindo devolver esse movimento. Então vamos lá. Existe demonstração? Sim. Sim, o mercado forma gatilhos no teste. Beleza. Aqui parou de escrever. Oxe. Ah, beleza. Sim, mercado forma gatilho. O risco-retorno vale a pena? Como que eu calculo isso? Eu avalio qual que é o tamanho do meu stop para o alvo que eu quero buscar. Então, por exemplo, eu não peguei esse trade aqui na ruptura por conta do stop. Ia dar um stop de quase 300 pontos. E o mercado já havia se desenvolvido 1.300 pontos. Então, se eu fosse buscar 3 para 1, 900 pontos, por exemplo, o mercado precisaria andar ali, ó, 2.300 pontos de range. E o mercado está com um range médio aí de uns 1.500, 1.600 pontos. Então, o que eu fiz? Eu encurtei meu stop. Eu coloquei o meu stop em 180, porque aí, para o mercado me dar o meu alvo final de 3 para 1, ele precisaria andar 500 e pouco. Ou seja, 1.300 mais 500, 1.800. Então, ainda está próximo ali da média de oscilação. Então, vale a pena entrar? Aí eu respondo aqui. Se todas essas perguntas forem respondidas, eu entro no trade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso me dá tranquilidade na hora de abrir o trade, sabe? Eu sei que eu estou entrando certo, porque eu respondi essas perguntas aqui. É como se fosse um checklist antes de abrir uma operação. Isso lá atrás me deu muita tranquilidade. Porque, pô, eu só abro um trade se tudo tiver respondido. Aí eu sei que o demais é com o mercado. E aí, depois de você ter uma tranquilidade com a técnica, caso sabe o que você tem que fazer para você atingir a consistência? Você tem que saber passar por período ruim. Você tem que entender que toda e qualquer técnica você vai performar muito bem em um período e você vai mal em outro período. E aí, nesse período que você performa mal, por N motivos, o mercado não está se desenhando tão bem, você precisa usar o seu gerenciamento de risco para te proteger. Você tem que saber gerir as fases ruins. Eu tenho fase ruim, a pessoa que tem 20 anos de mercado tem fase ruim. Eu que opero price action tenho fase ruim. A pessoa que opera análise técnica tem fase ruim. A pessoa que opera setup tem fase ruim. Todos temos fases ruins. Mas a diferença é, o profissional ele sabe gerir essa fase ruim. Se lá atrás eu tivesse tido alguém para chegar e falar, Arthur, faça isso, isso e isso. Cara, eu tenho certeza que eu teria atingido a consistência em muito menos tempo do que eu demorei. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Use uma técnica que te dá tranquilidade, que faça você entrar no trade com aquela sensação de, pô, eu estou fazendo certo. E depois saiba que você vai passar por períodos ruins, mas você tem que saber gerir esse período ruim. Meu amigo, essa é a chave que se você virar, você vai embora. Não tem erro. E dia 16, se você quiser a minha ajuda, se você quiser vir para o meu time, se você quiser pegar na minha mão para eu poder te ajudar, tá aí o convite, o link está na descrição. Beleza? No mais é isso. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!